Bem, pessoal, nessa aula eu vou apresentar para vocês o simulador chamado SO-Sim. Ele é o único, talvez o único simulador de sistemas operacionais que é existente, né? Que a gente pode utilizar aí, que a gente pode ver de forma dinâmica, funcionamento dos processos, funcionamento do processador. Então dá para ter uma ideia prática aí de como que funciona todos aqueles conceitos teóricos que nós estamos vendo aí, que nós já vimos nas aulas anteriores, ok? Então essa aqui é a tela do SO-Sim. O nome aí já diz tudo, né? SO é de sistemas operacionais e Sim é de simulador. Então existem 4 janelas quando você abre o simulador. Para quem tiver interesse aí de baixar ele e utilizar, só digitar no Google aí SO-Sim, vocês vão conseguir fazer o download. Ele é gratuito, foi um programa criado para estudo na universidade. Então ele você não precisa pagar nada por ele, ok? Ele é bem pequeno e simples. Então nessa primeira aba a gente tem a telinha de gerenciamento de memória nessa primeira tela. Na segunda tela aqui nós temos gerenciamento do processador. Nessa terceira é o gerenciamento dos processos, e esse último aqui são os menus que a gente pode utilizar aí ou não. Na verdade só tem basicamente as informações aí de tempo, que é o tempo que o processador está executando, seria o tempo total desde que o computador foi ligado, né? No caso aqui, desde que o simulador foi ligado, a quantidade de processos que está ativa e a quantidade de memória livre. No caso aqui a gente não tem nenhum processo, que eu acabei de abrir ele, e não temos nada na memória, então a memória está 100% livre, ok? Então nessa tela aqui de gerenciamento de processador, a gente pode ver os estados do processo. É algo que a gente vai mais se beneficiar aqui do simulador, é verificar esses estados e verificar essa mudança de estado. Então, como vocês podem ver aqui, tem uma coluna aqui que seria a fila de pronto, ok? Os processos nesse estado aqui, chamado de pronto ou apto, eles estão preparados, né, para entrar no processador. Então o processador seria esse estado de executando. Esse estado de executando só estaria um processo por vez, e aqui no estado de espera seriam os processos que estariam aguardando alguma operação de entrada e saída, input e output, é o I/O. Então esses processos nesse estado estariam suspensos, ok? Aqui na parte inferior nós podemos controlar fazer um controle aqui simples, né, que seria aumentar ou diminuir esse tempo de espera, é o tempo que o processo fica nesse estado de espera. A gente pode aumentar ou diminuir aqui a fatia de tempo. O que seria isso? É o tempo que o processo vai ficar executando dentro do processador. Tem uma criança gritando aqui, é meu filho. Não sei se vocês estão escutando aí. Depois, no último controle, a gente consegue fazer aumento de velocidade do processador, que é chamado de clock da CPU. Quanto mais rápido o clock aqui, mais rápido o processador consegue executar os processos, ok? Então, presta atenção, fatia de tempo é o tempo que o processo vai ficar ocupando o processador, e o clock aqui é o tempo que o processador gasta para executar determinada tarefa, ok? Então eu deixo o processador mais rápido ou mais lento aqui. Aqui em cima vão ter as informações dos processos, ok? Eu vou criar os processos aqui, fica mais fácil mostrar depois de criado. No gerenciamento de memória, basicamente aqui nós vamos ver os quadros aqui sendo alocados nos espaços dentro da memória. Eu tenho uma memória aqui de 100 espaços, né, indo do 0 até o 99, e aí vocês vão ver que os processos eles ocupam esses espaços aqui de memória. Aqui tá bem simples, né, no simulador. A gente não trata aqui de processos nem de informações do sistema operacional. Aqui é só
informações dos processos criados pelo usuário, que no caso aqui eu vou criar dois processos. Então, aqui a primeira coisa que eu posso colocar aqui seria a prioridade do processo. Eu posso colocar um processo com prioridade mais alta. Isso quer dizer que ele pode executar na frente de outros processos, ok? Posso colocar o tamanho do processo, que seria os quadros que eu acabei de falar, os frames, né, que vai ser que eles vão ocupar aqui na memória principal. O padrão aí é 5, não vou mudar isso. Não tem necessidade de mudar isso agora. O tipo de CPU, o tipo de processamento, aliás. Isso aqui é importante. Abrindo aqui a lista, a gente tem basicamente 6 tipos aqui, ó. Esse tipo de processamento, do processo aqui, ele vai indicar quais serão os comportamentos do processo aqui dentro do sistema aqui computacional. Lembro lá nas aulas anteriores que eu falei sobre processos que fazem muito processamento, ou seja, processo chamado CPU bound, que utiliza muito processador e utiliza poucas vezes a operação aí de entrada e saída. Então seria esse tipo de processo aqui, CPU bound. Os processos que fazem mais entrada e saída, ou seja, que faz mais leitura e gravação no disco, por exemplo, nesse caso aqui, ó, são os processos chamados de entrada e saída bound, I/O bound, ok? Esse I/O bound também ele pode ser através de fita, ou seja, é um processo mais demorado, né? Porque o disco, como nós já sabemos, o disco, que seria o HD, ele é mais rápido do que a fita, e essa entrada e saída também poderia ser no terminal. Exibir aí no terminal uma mensagem, por exemplo. Então, eu gosto de utilizar mais o I/O bound de disco, CPU bound, ok? Eu posso combinar também no final aqui, ó. Tem duas opções. Combinar as duas características do mesmo processo. Então, eu posso criar um processo que seja CPU bound e I/O bound de disco, ou processo que seja CPU bound e I/O bound de fita, ok? Por enquanto eu vou criar dois processos CPU bound. Aqui embaixo eu vou ter o número de processos. Se eu fosse criar um processo só, ele ia colocar a cor verde para ele, mas como eu vou ter mais de um, ele vai inserir outra cor aí, só para a gente conseguir identificar os processos, ok? Então eu vou criar os dois processos criados. Então aqui eu tenho a cor, tem o processo verde e o processo vermelho, que serve justamente para eu identificar em que estado esse processo vai estar aqui na janelinha de gerenciamento do processador. Então, o processo, todos eles têm um identificador que é chamado de PID, ou seja, identificador do processo. Tem a prioridade, como eu não defini prioridade, colocou a mesma prioridade para os dois, prioridade 0, ok? Então eles estão aqui na fila aqui, na mesma fila. O estado do processo aqui, ele vai estar no estado de executando e pronto. São os dois estados aqui básicos que o processo pode ficar, ok? Ou então está no estado de transição, está fazendo essa mudança aí de um estado para o outro. O tempo de CPU vai ser o tempo que o processo vai ficar efetivamente ocupando a CPU. Então, desde o momento que ele foi criado, o processo verde ele ficou ocupando aí 16 milissegundos, por exemplo, da CPU. Já o processo vermelho ficou ocupando 12, okay? Porque o processo vermelho foi criado um pouquinho depois do que o processo verde. Na ordem aqui de criação, o verde veio primeiro. E aqui a quantidade de quadros ou frames, né, a mesma coisa, que esses processos vão ocupar no gerenciamento de memória. Não quer dizer que eles já estão ocupando isso, mas ao longo do processamento eles vão ocupar. Então vocês podem ver aqui que primeiro o processo ele ocupa um quadro, depois à medida que ele vai sendo processado, vai sendo executado pela CPU, eles vão ocupando os próximos quadros aí até completar o seu limite de quadros, limite de frames aí, que no caso é 5, ok? Então, vou mexer nos controles aqui para a gente entender como que esse simulador funciona. Vocês estão vendo aqui que o processo ele vai para o estado de executando e pronto, no caso verde. O vermelho agora saiu do estado de espera e veio para o estado de pronto. Para quê? Para ir para o estado de executando, ok? Então,
Se eu mexer aqui no tempo de espera, eu vou fazer o que? Eu vou diminuir esse tempo de espera, ou seja, a velocidade com que o processo vai passar pelo estado aqui de espera vai ser grande. E como os processos têm característica de executar mais do que ficar aguardando a entrada e saída, ou seja, eles utilizam mais o processador, então essa passagem aqui, ó, ela vai ser rápida e o processo vai ficar, na verdade, em fila no estado de pronto, porque eles vão estar prontos para executar, mas o processador vai estar ocupado, ok? Vocês podem perceber, deixa eu ver quando o processo vai vir para o estado de espera aqui, que ele vai passar aqui de forma mais rápida, porque eu diminui o tempo de espera, o tempo que ele vai ficar nesse estado aqui de espera. Agora ele não quer passar por aqui, não. Mas enfim, na fatia de tempo, presta atenção na velocidade com que eles passam pelo estado de executando e sai do estado de executando. Então ele vai no estado de executando, fica lá pouco tempo e sai. Se eu aumentar essa fatia de tempo, consequentemente o processo vai ficar mais tempo, no caso aqui o verde agora, vai ficar mais tempo nesse estado de execução, o vermelho lá. Então esse tempo aqui é calculado através desse tempo de CPU aqui, de UCP, que é a mesma coisa. Então, entrou o processo verde, processo verde lá, ficou 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, saiu. Aí o vermelho, 57, 58, 59, 60, enfim. Esse tempo aqui, ele que era inicialmente aqui, de por exemplo, 1 milissegundo aqui, ele só ficava lá no tempo 1 e saía. Agora, a partir do momento que eu aumento a fatia de tempo, ele o processo vai ficar consequentemente mais tempo executando, ok? E o terceiro aqui, o terceiro controle, que é aumentar a velocidade da CPU. A partir do momento que eu aumento essa velocidade aqui, esse contador aqui, ó, ele aumenta bem mais rápido, ou seja, o processador consegue executar a tarefa bem mais rápido. Então, se eu colocar a velocidade do processador alta e o tempo também aqui mais alto, vocês vão ver que esse número aqui ele vai crescer muito mais rápido, ou seja, o tempo de processamento aqui de cada processo ele vai crescer rapidamente, se comparado aí com aquele estado anterior, ok? Agora eu vou deixar os controles aqui no modo modo inicial, no modo default aqui, o tempo de espera alto, fatia de tempo baixa e coloque baixa. Eu vou criar mais dois processos que são processos CPU bound, ok? E eu vou criar mais dois processos do tipo IO bound, só para a gente ver a diferença aí entre eles. Eu vou criar primeiro os processos do tipo IO bound, ok? Dois processos então do tipo IO bound, ou seja, processos que ficam mais tempo esperando e menos tempo executando. Então é o amarelo e o roxo. E vou criar mais dois processos do tipo CPU bound. Então é o azul e essa outra cor aí que eu acho que é azul claro também. Então presta atenção que o processo amarelo e o processo roxo, eles vão ter um tempo mesmo eles sendo criados primeiro, eles foram criados primeiro, eles vão ter um tempo de CPU aí mais baixa do que o processo azul claro e azul escuro. Porque os dois últimos processos aí, os processos aqui de final 34 e final 52, eles têm características de utilizar mais a CPU, ok? Então aqui agora, com essa quantidade de processos, vocês conseguem perceber que já existe fila nos dois estados aqui, no estado de pronto e fila também aqui nas operações de espera aqui de entrada e saída, ok? Então, para executar mais rápido,
eu vou aumentar aqui a velocidade da CPU, o clock, aumentar um pouquinho, para essa execução acontecer de forma mais rápida. E aqui então vocês conseguem perceber justamente o que eu tinha acabado de falar. O processo 62 e o processo 72, eles têm um tempo de utilização da CPU aqui 3 e 2. Já o processo foi criado depois, o 34 e o 52, por eles terem característica de processos que fazem mais processamento, ou seja, que utilizam mais a CPU, eles acabaram passando no tempo aí, já está o dobro, ou mais que o dobro aí, do tempo de processamento dos processos 62 e 72. Ok? Aqui na memória vocês podem ver que os processos começaram a executar agora, já estão ocupando a memória. Okay? Já estão ocupando um frame aí cada processo, o amarelo, o roxo, o azul. Ok? Então esse é o simulador, e através desse simuladorzinho é possível brincar, é possível ver de forma prática aí todos aqueles conceitos que nós vimos lá dos estados do processo, das características aí de tempo de processamento, ok? Quem tiver interesse aí em aprofundar mais nele, baixem o simulador e instalem aí nos seus. Na verdade ele nem precisa ser instalado, né? É só basta executar que ele já abre essa janela. Aí qualquer dúvida vocês podem mandar lá no grupo que a gente responde, que eu respondo lá sobre o simulador, e inclusive tem atividades para serem executadas no simulador, mas nessa modalidade remota aqui eu não vou utilizar essa atividade. Então essa aula aqui fica como uma aula extra, fica uma aula só para reforçar os conceitos que nós vimos nas aulas passadas, ok? Então, até a próxima.